neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou Com fidelidade. Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu, perdido pecador. Um homem faz uma oração pelo seu povo, reconhecendo os seus pecados. Este homem só poderia ser um homem cheio do Espírito de Deus, o Espírito excelente que estava sobre Daniel.
Daniel, o seu livro é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Houve sobre ele o espírito de revelação. Nós encontramos no livro de Daniel aquele fato de que os príncipes, aqueles homens do reinado, estavam cheios de inveja, de orgulho e, enfim, estava cheio de ódio contra o homem de Deus. E por isso armou uma trama. Não pôde apanhar a Daniel em vício e nem em culpa alguma. Então, inventaram um decreto para o rei Belsazar assinar, que ninguém deveria adorar a outro Deus, fazer petição alguma a outro homem ou a outro Deus dentro de 30 dias, a não ser a Belsazar. Com razão, um pregador disse: ó senhores invejosos, senhores falsos, não precisava 30 dias, bastava um dia apenas para que Daniel incorresse numa infração contra um edito do rei, elaborado capciosamente, maliciosamente. Não haveria decreto algum no mundo que impediria a Daniel orar ao seu Deus pelo menos um dia, quanto mais 30 dias. Ficar sem orar 30 dias. Isto não podia acontecer de maneira alguma com aquele homem que tinha um espírito excelente. Mas o resultado, ouvintes, é que Daniel orou a um Deus vivo. E quem gostaria de conhecer esta história, leia na Bíblia Sagrada o livro de Daniel. Mas o nosso assunto vai mais adiante. É sobre a sua intercessão pelo seu povo. Há muitos que desejam orar por um povo escravizado, por um povo cheio de vício, por um povo cheio de pecado, antes de que este povo se acerte com Deus. O profeta desta era, quando algumas mulheres que viviam de psiquiatras em psiquiatras, de médico em médico, foram a ele pela revelação, pelo espírito excelente que havia nele, diz para aquelas mulheres que elas deveriam confessar os seus pecados que elas haviam cometido contra seus maridos. Elas haviam traído seus maridos. E que ele não oraria por elas antes de que elas confessassem os seus pecados. Uma delas disse: ó, mas eu já confessei a Deus, Deus já me perdoou. O profeta disse: você pecou contra seu marido, você precisa confessar ao seu marido. Então a oração valeria por aquela mulher. Ouvintes amados, o acerto com Deus está acima de tudo. Consertar a vida, confessar os pecados, é a base da vida cristã. Eu me lembro que o anjo disse para o irmão Branham quando ele era ainda criança, com 7 anos de idade: nunca fumes, nem bebas, nem contamines o seu corpo. Às vezes a gente chega a pensar:
Oh, como a gente poderia receber o mesmo espírito do Elias, uma vez que a noiva é como Eliseu, ela recebe o espírito do Elias. Como a gente poderia receber desse mesmo espírito, uma vez que já praticou tudo que o Senhor proibiu ao irmão Branham praticar desde que ele era criança? Mas, ouvintes, um consolo vem. A sua mensagem nos faria nascer de novo. E nascendo de novo, nós nos tornamos crianças. E a voz do Senhor é esta dentro de nós: nunca fumes, nunca bebas, nem contamine o seu corpo com coisa alguma. Nunca ceda à prevaricação, ao adultério. Nunca apresente o seu corpo como instrumento de iniquidade ou pecado. Isto, para mim, é uma oportunidade extraordinária que todos que recebem este profeta recebem de Deus. Esta oportunidade. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, depois de você viver um evangelho que não lhe dá força para fugir da contaminação do mundo, como aquele Espírito excelente deu para Daniel, e agora Deus lhe dá uma oportunidade de ser batizado no verdadeiro batismo escriturístico, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependido e arrependida de suas crendices acerca de Deus, e começando uma vida nova, recebendo o dom do Espírito Santo, e nunca mais manchar o seu corpo. Oh, que oportunidade! Se naquele dia que Noé estava dentro da arca, com a porta fechada pelo próprio Deus, pudesse abrir a porta, pudesse dar oportunidade para aquele povo, quando a água já estava começando a cair, quantas pessoas que endureceram seus corações antes entrariam na arca, dariam tudo para entrarem na arca, dariam tudo para se salvarem naquele instante, mas foi debalde, era em vão, não adiantava mais clamar, porque a porta estava fechada. Eu não sei se estou falando a alguém que ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu creio que sim. Se arrepender e clamar, porque dentro em breve será tarde demais. O mundo vai passar por momentos que as pessoas dariam tudo para ouvirem esta mensagem e terem a oportunidade que estão tendo hoje de se arrependerem, de se converterem de seus maus caminhos, de serem batizados em nome de Jesus Cristo, de não contaminarem mais os seus corpos. Mulheres vão clamar por uma oportunidade de não apresentarem mais os seus membros como instrumento de iniquidade ao pecado, de não expô-los mais nas ruas para os homens cobiçá-las, mas será tarde demais. Eu creio que nesse instante, enquanto estou falando, se o Espírito Santo encontra lugar em um coração, eu creio perfeitamente que este homem, esta mulher, esta moça, este moço, ainda pode alcançar perdão, ainda pode alcançar a oportunidade, mas está se aproximando o momento de ser tarde demais. Se você ouve esta mensagem e o seu coração continua duro, é um sinal que não há mais esperança para você. Se você ouve esta mensagem e você continua recalcitrando contra ela, endurecendo o seu coração, é sinal de que a porta da graça está fechada para você. E você então vai crer no engano religioso, crer em outras coisas, em manifestações de dons apenas,
e continuar o seu caminho para descobrir tarde demais que está perdido, sem salvação, sem oportunidade de arrependimento? Amados, vamos acompanhar a oração de Daniel, feita no seu capítulo 9, Daniel capítulo 9. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Veja o desespero do profeta, meus ouvintes. Quando ele olhou no livro de Jeremias, ele pôde ver que estava no fim. Vocês olham no livro de Apocalipse, vocês leem São Mateus 24 e não podem ver que nós estamos no fim. Quando Jesus disse em São Lucas capítulo 17 também, que assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e de Gomorra, assim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, e não há quem se arrependa, não há quem clame lendo no livro estas coisas, que mostra que tudo está no fim. Mas Daniel disse, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ouvintes, se arrependam nesse instante com o mesmo arrependimento que estava na oração de Daniel. Aproveitem a oportunidade. Homem, deixe o seu coração ser punhalado pela espada de Deus, pela palavra de Deus. Se arrependa nesse instante. Veja como o profeta estava dizendo, minha nação, eu sei que Deus não trata com você como nação, mas há um povo dentro de você. Existem mães de família me ouvindo nesta hora, existem homens de todas as classes sociais. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes,
que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E aí continua o profeta Daniel orando. Este último versículo é o versículo 13 do capítulo 9 de Daniel. E ele diz: não suplicamos a face do nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Há muita súplica, os ares estão cruzados, as ondas estão carregadas de súplicas, de rezas, de missas, de intercessões, de orações, de clamores, de lamúrias, de petições de todas as maneiras, por todas as fontes de credos e religiões. Mas onde está a oração pela conversão? Há súplicas na verdade, há jejuns na verdade, mas buscando dons de cura divina. Há sim súplicas pedindo cura, pedindo solução de problemas, pedindo solução de coisas materiais. Mas onde está a súplica para a conversão das iniquidades, para transformar o riso em choro, em lágrimas, em desespero de arrependimento? Onde está a súplica pelo novo nascimento? Onde está a súplica pelo batismo verdadeiro do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo? Deus está ouvindo distintamente a oração daquela mulher, daquele homem, daquele pregador que está clamando, suplicando com a sua alma por uma mensagem que fira o pecado, que elimine a iniquidade, que converta o povo da iniquidade, que leve o povo a um novo nascimento, que mostre os frutos do Espírito Santo, que nos leve à estatura de varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, a estatura de Cristo, que é o varão perfeito, em você que me ouve, em você que está nesta hora desejando, suplicando a Deus pela nova vida, por uma natureza mansa, a natureza do Cordeiro, sabendo que os mansos herdarão a terra. Todos os interesses materiais ficam abaixo deste interesse, abaixo do interesse da nova vida, do novo nascimento, de vencer a iniquidade. Eu creio que o Espírito Santo, que estava ali atuando através de Daniel, está operando nesse instante. Você, filha de Deus, você, filho de Deus, estão todos de mãos dadas comigo nesse instante, suplicando a conversão dos filhos, suplicando a conversão do marido, da mulher, suplicando a conversão da igreja, o novo nascimento, vencer a iniquidade, o pecado em todos os seus aspectos. Ó Pai bendito, nesse instante eu oro com todos que estão em espírito voltados para Ti, sentindo esta necessidade de vencer a iniquidade, de vencer o pecado acima de todas as coisas. Ó Deus, rasga, Senhor, os céus nesse instante com a resposta do Espírito Santo em cada coração ouvinte. Pela Tua graça, Senhor, mostra que o Senhor tem sintonizado em cada ouvinte que suplica a bênção do Espírito Santo na sua vida, transformando sua natureza. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te rogo estas bênçãos com humildade no meu coração e com fé na minha alma, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paz no vale. Já cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, porém à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá
o sol surgir no horizonte, além de mostrar todo o vale em flor, bem ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra a mulher carrega em si um tipo muito importante. Isto é, ela expressa, ela é um tipo da igreja. Nós temos repetido isto aqui várias vezes. E bom é que conheçamos estas coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que não se cansava de escrever-lhes as mesmas coisas, porque era segurança para eles. Ele disse, porque é segurança para vós. Então, a mulher representa a igreja. Como nós temos a mulher decente, a dama verdadeira, e a mulher indecente e imoral, então nós temos também duas igrejas, dois tipos de igreja. A Bíblia chama uma de esposa do Cordeiro, a senhora eleita, segundo as palavras de São João. E a mesma Bíblia qualifica a outra de prostituta, que tem se prevaricado com os reis da terra. Apocalipse 17. Nós estamos analisando sobre Agar, Sara e Maria. Agora, Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, fala desta alegoria. O que seria alegoria? Alegoria é a exposição de um pensamento sob forma figurada, simbolismo concreto que abrange o conjunto de uma narrativa ou de um quadro. Vocês notem que o Velho Testamento é um quadro de Deus. Se você pega uma pintura, ela está expressando um pensamento, aquilo é uma alegoria. Muitos quadros são simbólicos
Então são quadros alegóricos, não é certo? A Bíblia tem esses quadros, especialmente no Velho Testamento. E ela traz a narrativa destes quadros, de maneira que cada elemento do símbolo corresponda com um elemento significado ou simbolizado. Agora, Paulo está dizendo então que o filho da livre é uma alegoria. O filho da livre, que é Sara, é Isaque, como se trata de uma alegoria, de um símbolo que corresponda ao verdadeiro elemento para o qual ele aponta, aquele símbolo aponta. Então aponta para Cristo. Aí está um quadro tão lindo. Isaque saindo para o campo e Rebeca vindo montada numa força, num poder do camelo, sob a liderança de um mensageiro, ao encontro do noivo. Você poderia pintar esse quadro? Que quadro alegórico, né? Simbólico, profundo e de suma importância para a Rebeca do Senhor Jesus Cristo nesta era, para a noiva do Isaque, do filho da promessa. Deus fez promessa a Abraão, deste filho sob o qual as nações seriam abençoadas. Já constatamos que este é Jesus. Aos Gálatas capítulo 3, versículo 13 em diante, para não lermos todo o capítulo, mas vocês podem ler pensando nisto, aos Gálatas 3, aos Gálatas 4. Então nós vamos encontrar aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por intermédio de quem? Eu faço a pergunta. A Bíblia vai nos responder. Por intermédio de Isaque? Não, a Bíblia responde, Gálatas 3,14, por Jesus Cristo. Então essa promessa a Abraão, deste filho sob o qual as nações seriam abençoadas, é o Senhor Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, Paulo está dizendo: irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas nações, né? Mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então está claro que aquela promessa se refere a Cristo, aponta para Cristo com um símbolo, através de Isaque, o que é uma alegoria. Paulo disse: mas nós, como Isaque, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Se Isaque veio pela promessa, nós temos vindo pela promessa. Deus prometeu um filho, e este filho veio, uma virgem concebeu e deu à luz um filho. Agora, a Bíblia está repleta de que nesta igreja, nesta mulher, seriam gerados filhos da promessa. Oh, isto é maravilhoso. Por isso, ouvintes, irmãos amados, é que ninguém deve pensar em arrebatamento. Nós estamos vendo aí discos de revelação do arrebatamento, mulheres gritando, delirando-se e outras coisas tanta, tudo comércio.
tudo ilusão, tudo fora de uma revelação perfeita de Deus. Eles dizem que tiveram uma revelação, não duvido, mas não combina com as Escrituras. Não se impressionem com estas coisas. Não se impressiones com ecos, como que num castelo assombrado, de vozes respondendo lá de longe. Não se impressionem com estas coisas, mas antes atentai com diligência para a palavra do Senhor, e sem a qual estaremos irremediavelmente perdidos. Porque não há arrebatamento a não ser para a semente real de Abraão. Oh, mas todos são de Deus. Deus ama todos. Deus é um bom pai. Sim, Deus derrama chuva e sol sobre todos. É dever de todos nós amarmos aos filhos de todos, como a nossos filhos mesmos. Mas com quem temos responsabilidade? Com quem? A quem a lei responsabiliza pelos seus filhos? Os pais. Você deve levar para sua casa aquele que é seu filho, embora amando a todos os outros, que são filhos de outros. Assim também é Deus. Deus ama a todos, mas somente seus filhos estão sob sua responsabilidade. A chuva temporã é aquela que vem antes de tempo. A chuva serôdia é aquela que vem depois do tempo, fora de tempo. Após o tempo, uma antes e outra depois. Agora eu pergunto, estas chuvas são endereçadas a quem? Estas chuvas regam o quê? E caem sobre quem? Quando ele regou no seu devido tempo, da promessa, aquela terra seca, aqueles valados, aquelas montanhas que tinham sido aplainadas por São João Batista. Na verdade, ele estendeu os seus braços, se pôs de pé diante da multidão, sem endereçar a privilegiados, sem nenhuma acepção, e gritou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquilo foi extensivo a todos. Mas eu pergunto, Caifás tinha sede? Anás tinha sede? Os líderes religiosos tinham sede de beberem daquela água que estava ali, daquela chuva que estava caindo ali? Não! Ela, na verdade, floresceu, reverdeceu varas secas como Maria Madalena, como ladrões, salteadores, para darem frutos do Espírito Santo, mas que, na verdade, fossem sementes de Abraão pela promessa. Não pôde fazer nada por Caifás. Não pôde umedecer a alma de Caifás, de Anás, mas encontrando-se com uma mulher, com uma filha de Abraão, que andava encurvada há 18 anos, ele a libertou naquele instante e disse de uma maneira que revelava a todos que, embora sendo filha de Abraão, estava escravizada por Satanás. E aqui nós chegamos a um ponto muito importante da nossa meditação. Há filhos de Abraão por todas as alas religiosas, escravizados pelos credos, pelos dogmas. Mas o dia que eles ouvem, o dia que essa gota d'água, o dia que essa chuva cai sobre suas almas, são libertadas. Não importa há quantos anos de tradição,
ela estava há 18 anos andando encurvada, sob o jugo de tradições. Ela não suporta o peso que está sobre ela, porque eles atam fardos pesados, fardos de penitências, fardos de espíritos religiosos, não tocam sequer com o dedo neles. E ela estava encurvada, gemendo, clamando. Porventura não estamos nós falando nesta hora também a filhos da promessa, que andam gemendo, encurvados, sobrecarregados? Foi justamente numa hora desta que ele clamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poderia um filho de Abraão tomar o jugo de Jesus Cristo como pesado? Poderia um filho de Abraão achar a sã doutrina, a mensagem do mensageiro da era, do profeta de Deus, uma mensagem pesada e insuportável? Não, absolutamente não. Como os levitas deram os dízimos ainda estando nos lombos de Abraão, e aquilo não foi peso para eles, aquilo não foi carga para eles, porque eles estavam nos lombos de Abraão. Assim também os filhos de Abraão nesses dias não são simplesmente dizimistas, apenas isto. Eles vão além disto. Jesus, parado ali junto ao altar, estava observando todos que levavam suas ofertas na arca do tesouro. Jogavam, colocavam ali suas ofertas, homens abastados, dando grandes ofertas, altos montantes de ofertas. Parou seus olhos de misericórdia, aqueles olhos tão simples, mas que podiam enxergar além de toda aparência. Ele fixou aqueles olhares numa viúva que colocou ali apenas 2 dinheirinhos, e viu que ela estava dando mais do que todos os demais. Isto quer dizer que se os outros fossem dar com o sacrifício que ela deu, eles teriam que ter dado muito mais do que eles tinham dado. Relativamente, ela deu mais do que a todos os demais. Eu não estou me fixando aqui em dinheiro. Eu não quero tomar isto aqui para incentivar dinheiro propriamente, que tem sido o alvo das religiões, tem sido o alvo da paixão pelas almas que tem inundado os corações falsos de pregadores falsos. Eu quero ir além disto aqui. Eu quero encontrar alguém que está entregando a sua alma, o seu coração e o seu corpo. Não alguém que diz: toma minha alma, Senhor, enquanto meu corpo serve à vaidade, à sociedade, à mentira, aos vícios, ao pecado. Aquele por quem você é vencido, você se torna servo. Quando o homem é vencido pelo pecado, ele se torna servo do pecado. Mas quando ele é vencido por Deus, ele se torna servo de Deus. Suas inspirações, seus desejos são todos em cuidado dos negócios do Pai. Aí então vem a adoção. O filho era criado sob a tutela de mestres, tutores de responsabilidade, não sob professores corruptos, viciados, mas sob a tutela de tutores e mestres. Aos Gálatas capítulo 4, leiam isto. E quando ele chegava à idade
de filho mesmo, então ele era vestido de branco. Se tinha tido interesse pelas coisas do Pai, então ele recebia a adoção de público, vestido de branco, que Deus fez com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. E desde então aquele moço podia falar no lugar do Pai, podia assinar no lugar do Pai, porque tinha recebido a adoção de filho. Somos filhos como Isaac, filhos da promessa. Isto mexe com suas entranhas, como mexeu com as entranhas de Isabel, quando Maria se aproximou dela, com a promessa de Deus dentro de si. Então dê água, alimente esse espírito que te convida a obedecer, a aceitar esta palavra, esta mensagem, esta promessa de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação e vida eterna. É só confiar e seguir sua luz, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja a senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Ainda que as sombras nos venham cercar, e espinhos do mal nos possam magoar, o bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa
servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor, o Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus.